A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão de Cristo, Edson. Estamos dando sequência aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, esse que é o terceiro trimestre de 2024. Nós estamos estudando a revista que traz o título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos no livro de Ruth e Esther para a nossa geração. Ou seja, estamos trazendo um estudo onde no livro de Ruth e Esther vai estar trazendo também, lições para os dias atuais. Muito bem. A nossa lição de hoje é a lição de número 2. Ela vai trazer a lição de número 2, vai falar sobre o livro de Ruth, ainda no livro de Ruth. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: e sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth capítulo 1 e o versículo 1. Essa história nós falamos na primeira lição, onde esta família, trata-se da família de Noemi, seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Mahlon e Quilom, e lá, já no campo de Moabe, esses 2 moços casaram, Mahlon casou com uma moça por nome de, se não me falha a memória, Olga, e Quilom casou com Ruth. O que acontece? Elimeleque, no período de 10 anos, o Elimeleque, o esposo de Ruth, de Noemi, morre, e também morrem os seus 2 filhos, E agora Noemi acaba ficando, sozinha com as suas 2 noras. Falamos nessa história na lição passada. É só uma pequena palhinha da lição passada para nós entendermos o início da lição de número 2. Em um determinado momento, Noemi fica sabendo que em Judá, em Belém, a fome tinha cessado e ela agora, sozinha, iria encontrar muita dificuldade para continuar lá em terras estranhas. Embora já tinha 10 anos, certamente já tinha uma certa adaptação, mas viúva agora, ela precisava estar no meio da sua parentela ou da sua terra natal. Ela acha melhor voltar para Belém. E aí, o que acontece? Ela chama as suas 2 noras e faz-lhe um convite para que elas a deixassem, e ela ia partir para Belém. Uma das noras disse que tudo bem, e a outra nós já conhecemos, que foi Ruth. Ruth preferiu acompanhá-la, e ela disse que onde Noemi entrasse, ela entraria, onde Noemi dormisse, ela dormiria, e se fosse possível, morreria juntas. Muito bem. E ela declarou que o Deus de Noemi também era o seu Deus, ou seja, mediante uma fé,
uma determinação, agora ela passa de uma moabita, né, agora para acompanhando uma judia, né, e lá em Belém ela começa a ter alguns resultados. E nós vamos agora entrar na lição 2 e nós vamos entender toda a trajetória dessa passagem bíblica. Muito bem. A lição 2, como nós lemos, né, o texto áureo, onde conta essa história, né, que nos dias dos juízes houve uma fome na terra, pelo qual um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no campo de Moabe. Contamos a história, acabamos de falar, né? Ele e sua mulher e seus 2 filhos, certo? Contamos a história deles. Muito bem. Verdade prática. A verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crise. Porque servimos a Deus não é uma garantia de que estamos isentos de crise. Até porque o próprio Jesus diz assim: olha, no mundo tereis aflições. Jesus foi o que disse isso para os seus discípulos. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições. Aí ele diz assim: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá certo? Então, quando ele diz que para termos bom ânimo, isso quer dizer que as crises, elas não são invencíveis. Poderemos encontrar crises, mas tendo bom ânimo, nós podemos superá-las, tá certo? Muito bem. Continuando a verdade prática, ainda diz assim: servir a Deus não nos isenta de crise. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Muito bem. O segredo é continuar na promessa, né? Na fidelidade. Vemos que uma mulher de Moabe, ela creu e ela permaneceu numa direção e ela obteve vitória. Tá certo? Né? Esta mulher trata-se de Ruth. Muito bem. A introdução da nossa lição nos diz assim: olha, o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Muito bem. Então, nessa introdução, vai dizer o seguinte, que o livro não apenas se trata de uma beleza literária, né? Existe uma perspectiva e uma narrativa de uma história literária muito bacana, muito bonita, né? E nós conhecemos o que fala no livro de Ruth. Você que tem oportunidade, faça isso, leia. Você vai entender que o livro é um livro muito bacana de entender, né? E de ver a providência divina, a providência de Deus para com aquela moça determinada, aquela moça que não se curvou à dificuldade, mas ela buscou, né, uma perspectiva de vida. Ela não cruzou os braços, né? Mas também esse livro vai dizer aqui na introdução que ele tem uma profundidade espiritual muito forte.
e que isso faz a diferença na vida de uma pessoa que está, né, que tem uma visão, né, ampla. Muito bem. Também é uma fonte de inspiração. Essa é uma fonte de inspiração em que sentido? No sentido que, mediante a fé, né, uma determinação, né, nós nos inspiramos para alcançar, a inspiração para alcançar, né, um objetivo. Tá certo? E nós vamos ver isso, alcançar um objetivo. Qual foi o objetivo? Muito bem. Então vamos adiante. O primeiro tópico da lição vai falar sobre organização do livro. Tá certo? Vamos lá. Então, eu vou estar aqui fazendo um pequeno explanamento, digamos assim, explanar um pouco sobre o livro de Ruth, e depois a gente vai entrar literalmente no primeiro tópico da lição. Então, no capítulo 1 de Ruth, ele vai apresentar realmente Ruth, né, e Noemi, vai falar da história dessa mulher, vai contar a história que nós acabamos de falar, né? Noemi parte mediante a fome em Judá, ela sai e vai para uma cidade, né, de Moabe, nos campos de Moabe. Os campos de Moabe. E lá ela começa vai falar assim, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar nas terras de Moabe. Nas terras de Moabe. Nós mostramos isso na semana passada, um mapa, né, das terras de Moabe, que foi esse mapa aqui, Esse mapa aqui. Esse mapa vai nos mostrar, esse mapa, ele vai nos mostrar o seguinte, está aqui, né? Está aqui Belém, tá certo? Então está aqui o reino de Moabe. Então eles partem daqui por causa da fome e vêm para peregrinar aqui nos campos de Moabe. Vem para aqui. Muito bem. O que aconteceu? Vamos ler. Olha o que aconteceu. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Marlon e Quilom. Tá certo? Eframita de Belém de Judá. Vieram às terras de Moabe e ficaram ali. Morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Casaram com mulheres aqui, moabitas. Eles casaram com mulheres moabitas. Era o nome dela órfã e a outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilom, tá certo? Ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviam que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Então elas voltam para cá.
ela volta para cá. E foi nesse momento que ela fala para as suas duas noras, né, que elas deveriam ficar aqui e ela voltaria sozinha. E neste momento foi que a Ruth toma uma decisão de segui-la. Tá certo? Vamos adiante. Essa história, só estou repetindo, nós falamos na lição passada. Muito bem. Então, no primeiro capítulo, conta-se esta história. O segundo capítulo do livro de Noemi vai falar sobre ela chegando lá, né? Ela chegando em Belém, né, em Judá. O que acontece? Ela vai rebuscar espigas. O que é rebuscar espigas? Ela chega lá, ela não fica parada, ela não fica de braços cruzados. A história vai dizer que ela deixa Noemi em casa e ela vai fazer igual diz a minha mãe, tomar conta da vida, né? Ela vai correr atrás para comer, né? Ela vai trabalhar. E aí me remete à história de que Deus, quando chama alguém, ele não chama ninguém que está desempregado, de braço cruzado, sem fazer nada, ou seja, preguiçoso. Não, Deus chama sempre alguém que está ocupado, trabalhando, pessoas trabalhadoras, pessoas ocupadas, são essas que Deus chama. E não foi diferente aqui com Noemi, com Ruth. Ela chega lá e ela vai fazer o quê? Trabalhar, rebuscar espigas. Então, nós sabemos que rebuscar seria um aproveitar algo que foi deixado para trás. Então, existia uma lei que o agricultor iria colhendo, né, e aquelas que caíam, eles ficavam, e aquele fruto que ficava debaixo de árvore, debaixo de palha, como se fosse uma sobra, digamos assim, eles deixavam aquilo, os estrangeiros que passavam por ali, poderiam entrar, pegar, e não era tido como invasor. Eles eram, por lei, fazer isso. Então, ela foi colher isso aqui. E conhecemos a história que, né, ela foi observada por um homem por nome de Boaz, e aí Boaz convida ela a ficar na frente, colhendo junto com a sua serva, em vez de ficar rebuscando, catando restolho, catando algo que estava perdido, ou seja, iria colher, passar o dia todo para colher 1 litro ou 1 quilo. Não. Fica na frente junto com as minhas servas e colhe com elas. O quanto elas colher é o que você vai colher também. Então já vemos aí a mão de Deus, através de quem? De uma mulher que se dispôs lá atrás a não ficar em Moabe. Não, eu vou com você. Onde você ir, eu vou. O meu Deus é o teu Deus. Está vendo a determinação da pessoa? Então, ela determinou que ela tinha uma fé, e aquela fé fez toda a diferença. Encontrou lá, assim que ela chegou, também não cruzou os braços. Encontrou alguém que viu a disposição, viu nela algo que nós falamos na lição passada: virtude. Viu nela determinação, confiança, viu nela fé, e aí foi chamada para ficar juntas com as servas. No capítulo 3, nós vemos Ruth e Boaz, né, na eira. E aqui eu não vou aprofundar aqui, eu gostaria de
de dizer o que era essa eira, mas eu te aconselho na Bíblia de Estudo Pentecostal, ou na Bíblia de Estudo de Genebra também, vai te falar sobre um pouco dessa eira aqui. O que era essa eira? Essa eira vai dizer que era um lugar onde os homens, eles, no tempo da colheita, eles iam para se divertir, encontrar com mulheres, na verdade, né? Iam se divertir no tempo da colheita. E Ruth, e Noemi manda que Ruth vai lá na eira, e lá ela encontra com Boaz. E nós vemos toda a história, e Ruth cria uma situação ali para que ela fique com Boaz, né? Te aconselho a ir lá. E também ainda nesse mesmo capítulo, Boaz promete casar. Eles se encontram e ele promete casar com ela. Tem ali um clima, né? Um clima legal, né? Até porque Deus estava no negócio, e aí esse clima rolou aí uma certa amizade entre eles dois, e aí ele promete casar com a Ruth. Muito bem. E nós vemos no capítulo de número 4, e o último capítulo do livro, Boaz casa e eles têm um filho, casa com Ruth, e a Ruth, ela dá à luz a Obed. E quem é Obed? Vamos agora entender aqui a genealogia, né, isso aqui. Nós vamos chegar aqui em Obed, né, e nós vamos entender a providência de Deus para com os seus servos, para com a humanidade, para com o gentio, para com aqueles que não tinham direito de ser remido, para aqueles que falam no livro de Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Deus agora, pela sua infinita graça e misericórdia, envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para salvar esta humanidade perdida, que não tinha direito, que estavam caídos, não tinham direito da glória. Então nós vamos entender aqui porque Deus não faz acepção de pessoas. No momento que ele vai lá no campo de Moabe, tira uma moabita para agora fazer parte da genealogia de Jesus Cristo, é porque ele não faz acepção de pessoas. Porque se fosse trazer pela lógica, era improvável isso acontecer. Mas Deus é aquele que ele busca nos improváveis, aquilo que pode provar, né? Os improváveis, eles viram provável, e aí Deus opera, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não faz acepção de pessoas. Basta termos a disposição e querer que Deus mude. Ou seja, a conversão, crer na providência da cruz. E aí ele muda a história. Quando eu o aceite como meu Salvador, aí ele muda a minha história. Muito bem. Como chegou aqui? No livro de Mateus, no capítulo de número 1 de Mateus, vai falar sobre a genealogia, né? A genealogia de Jesus, né? Nós vamos dar uma adiantada, vamos começar aqui por Abraão. Aí diz que de Abraão, Isaac, aqui inverteu, né? Eu falei Jacó, mas é Isaac primeiro.
Abraão, Isaac, depois Jacó, de Jacó gerou Judá. De Judá, Tamar e Pérez, né? De Pérez, Salmão, não, de Pérez, Esrom e Arão, e Arão, não é Arão, é Arão, tá? E depois de Arão, de Esrom, Obed, de Obed, Nasson, de Nação, Salmão, de Salmão casou com Raabe. Raabe gera Boaz, que é o que encontra com Ruth, e Boaz casa com Ruth, né? Casa com Ruth, e de Ruth, dessa união, nasce Obed. Obed gera Jessé, e Jessé, Davi, e Davi, ele é da tribo de Judá, da tribo de Judá, vem o Salvador. Se você continuar nessa genealogia, você vai ver que daqui vem o Cristo, o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E aí eu glorifico a Deus, porque a providência de Deus nos fez sermos novamente enxertados na videira verdadeira, né? Como essa providência, ela vai dizer lá no livro de Romanos que eu acabei de falar, que éramos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, porque é o pecado que separa o homem de Deus. Então, por causa desta separação, Deus agora envia o seu Filho para aqueles que destituídos estavam, ou todos que estavam destituídos agora, têm uma saída. Muito bem. Vamos adiante, porque aqui foi uma longa introdução do livro, né? Falamos aqui sobre os 4 capítulos do livro de Ruth, e agora nós vamos entrar aqui, né, um pouco mais rápido, falar sobre a organização do livro, né? Eu tinha comentado aqui, mas vamos entender aqui sobre essa organização do livro, né? Muito bem. Aqui no livro vai dizer o seguinte, na leitura. Olha o que diz na leitura. A Bíblia hebraica. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento na Bíblia cristã. Muito bem. Essa terceira seção é chamada de Ketuvim ou agiógrafos, que é escritos. Então, isso aqui são chamados como os escritos. Os escritos. Tá certo? Os escritos. Então, esses escritos, né? Esses escritos é a primeira seção, esses escritos, a primeira seção é a Torá. A primeira seção é a Torá, que é a Torá, ela que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Tá certo? Muito bem. A segunda é a Neuvim, que é os profetas, né? A referência bíblica aqui dá no livro de Lucas 24:44, que fala sobre, né, os livros
fala sobre o livro dos profetas, os profetas. Dentre os escritos dentre os escritos, que são esses escritos aqui, eles são 11 livros. 11 livros. Tá certo? 11 livros. Muito bem. São os 5 rolos que são considerados os livros livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais, né? Muito bem. Então, entre esses escritos, existe desses aqui 5 livros que são importantes nas festas judaicas. Vamos entender aqui esses livros aqui. Vamos subir aqui, tá? Vamos aqui entender. Ó. Então, existiam algumas festas, né, em Israel, festas judaicas, que eram festas que eram comemoradas anualmente. A primeira festa, a segunda, terceira, quarta, quinta. Muito bem. Aqui a primeira festa vai falar sobre a festa da colheita. Nessa festa aqui, lia-se o livro de Ruth. Esse livro vai dizer lá que Ruth, ela chega em Israel, quando ela está indo com Noemi, ela chega bem no início da colheita da cevada. E aí, vamos ver que Deus faz florescer aquela situação e ela é transformada pela disposição dela, ela é transformada as suas dificuldades em vitórias, né? Ela é transformada isso em vitórias. Muito bem. Então, essa é a primeira festa. A segunda festa vai falar vai falar sobre a festa do Purim. Purim. O que é o Purim? O Purim, nós vamos falar, era lida o livro de Esther. Nós vamos começar a falar sobre essa festa aqui a partir da 6ª lição, que vai falar sobre o livro de Esther. Vai falar aqui que o Purim aqui, nós vamos entrar lá na lição e vai estar falando lá no livro de Esther, que era a sentença que foi dada para os judeus, e aí agora Deus levanta Esther, cria toda uma situação, e Esther agora aqui já muda, porque Esther era judia, só que ela era judia, mas ela estava escrava, né, numa terra por nome cativa em Suzã, né? Numa terra estranha, onde lá também tinha um rei, e nós sabemos por nome de Assuero, e Assuero, que é o mesmo rei Artaxerxes, esse Assuero, ele era um homem que ele tinha uma família, uma esposa, e ele cria uma situação lá, ele dá um banquete, a esposa não vai, e aí ele dispensa essa mulher, e aí ele, né, abre um concurso lá e Esther entra no processo. E em um determinado tempo lá, ela descobre lá, através do seu primo, que a criava, um trama lá para matar o seu povo, e aí ela entra num propósito lá com Deus, e Deus mostra a libertação através dela do seu povo, né? Ela liberta, ela transforma aquela sentença, né, através de Deus. Tudo é a mão de Deus. E, amados, tudo é a mão de Deus.
Deus. Deus é que faz todas as coisas, é Ele que projeta tudo. Então, nós vimos aqui. E aí, o Purim, né, foi dado esse nome por causa dessa atitude tomada, né? É o nome dado a isso aqui. Isso aqui essa situação, essa festa. Então nós vamos estar falando mais a fundo lá a partir da lição de número, se não me falha a memória, acho que é a lição de número 6. Né? Eu estava lendo a revista essa semana e eu cheguei aqui até, acho que é assim, a partir da lição de número 6. Tá bom? Então, muito bem. A terceira festa é a festa dos tabernáculos. E lê-se o livro de Eclesiastes. Aqui é a festa dos tabernáculos. E lê-se o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, na terceira festa. Então, para cada uma festa, cada um evento, tinha um dos livros, dos escritos, dos 11 livros que pertenciam. Esses 5 livros eram os livros que eram lidos, né? O que fala aqui na nossa lição, né? A quarta festa era a Páscoa, a festa da Páscoa. E nessa festa aqui lia-se os livros de Cantares. Lia-se o livro de Cantares. E aqui na quinta festa era a data que foi destruído o templo, né? Data da destruição do templo, e lia-se o livro de Lamentações. Livro de Lamentações. Então, para cada ocasião, tinha um livro, né? Esses livros eram considerados livros pequenos, né? De uma leitura menor, e eles tinha esses livros para estar falando sobre estas festas em cada ocasião dessa. É o que diz aqui na nossa revista, né? Diz assim, ó: livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cânticos dos Cânticos, que é o que nós falamos aqui, Ruth, Lamentações, e Eclesiastes e Esther. Tá? Então, Ruth na colheita, Esther no Purim, na festa do Purim, que é na saída dos judeus, a libertação dos judeus. O Purim significa libertação dos judeus através de Esther. Deus cria lá uma situação, ela vira rainha e Deus usa ela para aqui estar mudando um decreto que tinha sido tramado contra o povo judeu. Tá certo? Festa dos Tabernáculos, lê-se Eclesiastes, Páscoa, Cantares e Lamentações, né? O livro de Lamentações foi lido na destruição do templo lá de Jerusalém. Muito bem. Vamos adiante. Na Bíblia, enquanto na Bíblia hebraica, subtópico 2, enquanto na Bíblia hebraica está dividido em 3 seções, Pentateucos, Profetas e Escritos, no Antigo Testamento, a Bíblia cristã é composta por quatro Pentateucos, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está caracterizada como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, ou seja, entre uma situação e a outra não há diferença. A única diferença é a disposição, né, dos livros, né, como eles estão organizados. Não há assim uma diferença, né, de característica, não. É apenas a disposição como eles estão organizados.
né? Mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética, empregando estilos de linguagem próprios do hebraico clássico. O autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. Ou seja, o que nós falamos aqui, né? Esses 4 capítulos, eles somam aí 85 versículos, na qual está essa riqueza literária, né, histórica do livro de Esté, da narrativa de uma moabita disposta a servir a Deus, né? E Deus muda a história desta mulher e através da mudança desta história, nós tivemos a oportunidade. Hoje, nós somos libertos, tivemos oportunidade de sermos enxertados na videira, ou seja, de sermos, né, novamente, né, trazido a oportunidade de sermos salvos através da disposição desta mulher, né, de Moabe. E nós falamos na lição passada que era um povo que era de muito idólatra, né? E ela se converteu ao cristianismo. Ela se converteu ao judaísmo, na verdade, na época, né? Na época, Cristo existia como verbo, mas não tinha ainda, não era pregado o evangelho de Cristo, mas ela se dispõe a ser uma moabita convertida ao judaísmo, na qual, a partir da disposição, ela se converte ao judaísmo e, pela fé, ela também passa a servir o Deus dos judeus. E assim, Deus entra com providência, né, na salvação da humanidade através da coragem desta mulher. Muito bem. A data deste livro, não há realmente há uma diversidade de opinião entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth, né? Então, o autor mais provável é Samuel. Não tem aqui fixar realmente um autor, mas mais provável aqui é Samuel. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a autoria a ele, né? A Samuel. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi pertence inicialmente à contemporaneidade e à familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, tudo indica aí que o autor, né, pelas características, realmente foi Samuel, até porque, né, no final, né, esse livro se dá ali praticamente no final ali da monarquia, da época dos juízes, né? E o início ali da monarquia, onde o povo pede ali um rei, e aí, através do pedido do povo, Deus concede ali o reinado ali, né? Não foi tirando, mas é o povo que desaprovou, não foi Deus, o povo desaprovou ali o governo,
né, de Samuel, né, e agora Deus agora coloca Saul como rei, né, da nação de Israel, através do pedido do povo, né? A reprovação de Samuel partiu do povo e não de Deus, né? Está muito bem claro isso. Muito bem. Vamos ao segundo tópico, né? Já estamos no segundo tópico praticamente, vamos fechar aqui a nossa lição, porque nosso tempo já está esgotando. O contexto histórico. No tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth, né? O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, os 2 nos dias dos juízes. Esse período do juízo durou mais 3 séculos. Começou depois da morte de Jessé por volta de 1375 a.C. e se estendeu até o início da monarquia de Israel com a ascensão de Saul no trono em 1050 a.C., foi o que eu acabei de falar. Então, não tem assim uma data fixada, mas pelas narrativas vemos que aconteceu mais ou menos nessa data, onde foi, né, ascedido por Saul, né, entrando agora como rei, recebendo um rei, porque as nações tinham um rei, e Israel agora queria um rei por causa do que via isso nas outras nações. E aí, pelo pedido do povo, né, o povo desaprovou, Deus, né, deu aqui o governo, aquilo que o povo pediu, né? Não pela vontade, mas Deus, pela sua permissão, ele deu ao povo, sabendo que o povo ia sofrer. Muito bem. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Pois é, através dessa situação, aí nós conhecemos toda a história. O povo já era um povo que não sabia, né, definir a sua direita da esquerda, como fala lá na época dos juízes, e agora também, sem direção, eles continuaram na idolatria, né? Continuaram num processo de idolatria. Chegando no segundo tópico aqui, o secularismo, o hinduísmo e a idolatria, né? Essa secularismo o hinduísmo e idolatria isso aqui quer dizer que o povo tinha vários deuses. Vários deuses. O povo agora, né, eles tinham ali vários deuses e fazendo isso eles, olha o que diz aqui, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então, o povo não conhecia o que as lideranças tinham feito ao povo hebreu. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração de seus deuses, né? Então, quando perde-se um líder, quando uma liderança ela é perdida, ou seja, ela não
perde-se o controle, aí o povo, há um perigo do povo se perder, né? Não está sendo muito diferente assim dos nossos dias de hoje. Nós temos hoje um povo muito, como é que eu posso dizer? Muito firmado em dogmas, né? Muito firmado em dogmas. E acontece que esses dogmas, eles acabam levando o povo a não conhecer a Deus, né? Amuletos, e aí eles não conhecem a Deus. E aí entra o secularismo, né? A substituição da crença em Deus por dogmas, né? E isso é um perigo para o desvio da fé, ou até mesmo a substituição do verdadeiro Deus por dogmas, né? Dogmas por dogmas, né? Vamos lá. Vamos aqui. Opressão. Muito bem. Opressão, clamor e livramento. O subtópico 3 vai falar sobre opressão. Subtópico 3. Opressão, clamor e livramento. A Bíblia vai falar que o povo, eles eram oprimidos, a opressão vinha por causa da desobediência. Eles desobedeciam a Deus. O que acontecia? Eles eram oprimidos pelos inimigos. Deus permitia que isso acontecesse. Eles eram, o próprio povo de Deus, eles recebiam opressão dos inimigos, né? Mas não é porque o inimigo, ele é inimigo, ele quer oprimir mesmo. Mas Deus usava os próprios inimigos para oprimir o povo, por punição, punindo o povo, ao povo se chegar a Deus. A Bíblia vai dizer que quando o povo eles deslizavam, eles tendiam a servirem outros deuses, Deus mandava inimigos. E aí eles clamavam. Aí eles vinham, clamavam. Deus enviava. Nesse clamor, então aqui, ó, na opressão, Deus mandava inimigos, aí eles clamavam. Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Eles clamavam, ó. Eles clamavam, no seu clamor, Deus mandava os juízes, um outro juiz. Deus mandava o juiz. E aí, quando esse juiz chegava, aconselhava e colocava, digamos assim, uma certa ordem, e o povo voltava a Deus, prometiam que serviam, e ali, durante eles estavam, Deus dava livramento. Aí eles, novamente, aquele juiz morria. Quando aquele juiz morria, eles voltavam novamente à sua vida pecaminosa, né? E aí tudo voltava de novo. É isso, meu amado, que acontece na vida nossa. Se não ter uma verdadeira firmeza em Deus, o opressor vem. Por quê? Porque é a desobediência que faz isso. Não é que Deus não pode, Deus não é mau, Deus é bom. Só que ele, por ser santo, ele não admite que
a infidelidade a ele, ele continua sendo responsabilizando por irresponsabilidade nossa, daqueles que se dizem ser filho dele. Então, isso acontecia, ele mandava o opressor, né? Então, nós temos o exemplo aí, Otiniel, né? Gideão, sabemos a história, né, dos juízes, e era isso que acontecia com o povo. Deus, né, mandava um libertador, eram libertadores geralmente líderes militares, como Otiniel, Baraque e Gideão. Então, esses libertadores não eram os juízes magistrados que nós temos hoje, conhecedor das leis civis, né? Não, mas geralmente eram militares, né? Aí dão essas referências aqui de Otiniel, Baraque e Gideão. São as 3 referências bíblicas aqui da nossa lição, mas nós sabemos que, né, o próprio Samuel, né, governou o povo como juiz, profeta, né, e o povo rebelou contra Samuel. E Deus, né, manda agora o rei Saul, primeiro rei de Israel, e a Bíblia vai dizer que Deus não foi da vontade de Deus que Saul governasse, mas foi da permissão de Deus por causa do povo. Do povo. O povo que pediu um rei, né? Deus deixou bem claro para Samuel que ele não estava rejeitando, não foi Deus não rejeitou Samuel, o povo que fez aquilo. Foi culpa do povo, tá certo? Muito bem. Terceiro tópico, cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente dele é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Então, conforme nós falamos lá, ainda no tópico 2, né, o livro de Ruth vai trazer o maior propósito da mensagem foi trazer para nós o direito de sermos resgatados através da linhagem, né? Através da linhagem de Davi, da tribo real que viria o Messias. O Messias, ele foi uma providência de Deus e que ele veio de uma linhagem que improvável, porque não foi de uma linhagem sacerdotal, não. Uma parte foi da linhagem de Boaz, que era um judeu, israelita, um judeu, mas a outra parte, né, o cônjuge, era uma moabita. Essa moabita, ela se converteu ao judaísmo e daí nasce, né, ela entra na genealogia de Jesus pela fé, através da obediência e de uma determinação da sua fé, tá certo? Por isso, então, o propósito da mensagem do livro de Ruth é esse, praticamente isso. Amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Tá vendo o que eu acabei de dizer? Então, a mensagem é um amor de Deus para remir o seu povo, né? Então, Deus criou uma situação para que, de uma providência de uma pessoa que também era destituída, que vivia na idolatria, que agora ela se converte ao judaísmo e ela determina ir para Judá, para Jerusalém, agora, independente do que iria acontecer lá.
Ela confiou no Deus de Noemi. Pois é, todo aquele que confia em Deus jamais perece. Independente de qualquer situação, jamais perece. Amém? Muito bem. Podemos concluir esta lição dizendo o seguinte: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos aspectos do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios na vida do homem, né? Disposto a enfrentar a incredulidade e confiar nele, que é poderoso para perdoar os pecados. Entendeu? Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduziu a história e escuta seu plano, seu plano eterno de redenção, e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo ele é fiel. Em tudo ele é fiel. Pois é, Deus é fiel. A fidelidade de Deus a Bíblia diz que é de geração em geração, é finita, ou seja, é infinita, não é finita. Finita tem um fim, é infinita. Então ele quer salvar, ainda hoje ele quer salvar. Você que está ouvindo que está assistindo essa videoaula, se você ainda não decidiu a sua vida para Jesus, faça isso agora. Decida a tua vida para Jesus, porque Ele vai fazer maravilhas ainda hoje na tua vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos conceda oportunidades para sermos vitoriosos. Até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe.